Sejam bem-vindos ao Evangelho no Lar desta semana. Votos de muita paz. Como habitualmente, é necessário colocarmos a jarra com a água sobre a mesa e os copos em número suficiente para aqueles que vão participar deste nosso Evangelho. Vamos preparar o nosso ambiente, as nossas mentes, vamos tranquilizar-nos, sintonizar com a espiritualidade maior. E, como habitualmente, vamos escutar uma canção. Página 19. Vivendo nossa visitas que são como uma nova terra é seu chão e ajuda com amor. Entrega o coração aos famintos de amor. Francisco é seu nome. João foi com Jesus, filho de Maria, que o acompanhou na cruz. Esses filhos nativos, dá-nos um mensageiro, dá-nos um amigo para me acompanhar. Os pobres foste irmão, dos tristes alegria, luxuosa companhia, meditar do céu, a encontrar estrada de ser alvorada, em espírito contigo, Francisco, meu irmão, em nome de Jesus. Esparge a tua luz pelo nosso rincão, e a Virgem do Rosário também te ajudará, e os filhos do Calvário flor abraçará. Senhor Jesus, te agradecemos a possibilidade de termos a prática regular do Evangelho no lar, para que nós recordemos os teus ensinamentos e os possamos fazer chegar a quem não te conhece, que criemos as condições para fortalecermos a nossa fé, para galvanizarmos e consolidarmos a nossa coragem, aumentarmos a nossa resignação, praticarmos também a resiliência e termos paciência, para que tudo que busquemos e procuremos o conhecimento para chegarmos até à verdade. Rogamos também que derrameis sobre nós todo o vosso amor para que possa crescer e fazer chegar a toda a humanidade. Assim seja. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, Bem-aventurados os mansos e os pacíficos.
injúrias e violências, instruções dos espíritos, a afabilidade e a doçura, a paciência, a obediência e a resignação, a cólera. Injúrias e violência. Bem-aventurados aqueles que são mansos, porque eles possuirão a terra. São Mateus, capítulo 5, versículo 4. Item 2. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. São Mateus, capítulo 5, versículo 9. Item 3. Sabeis o que foi dito aos antigos: não matarás, e quem me matar merecerá ser condenado no juízo. Mas eu vos digo que todo o que se encolerizar contra o seu irmão merecerá ser condenado no juízo. E o que disser a seu irmão, raca, merecerá ser condenado pelo conselho. E o que disser, és louco, merecerá a condenação ao fogo do inferno. São Mateus, capítulo 5, versículos 21 e 22. Item 4. Por essas máximas, Jesus estabeleceu como lei a doçura, a moderação, a mansuetude, a afabilidade e a paciência. Condenou, por consequência, a violência, a cólera e até mesmo toda a expressão vulgar aos olhos dos seus semelhantes. Raca era entre os hebreus uma expressão de desprezo que significava homerreles e era pronunciada cuspindo-se de lado. Ele vai ainda mais longe, pois ameaça com o fogo do inferno aquele que disser a seu irmão, és louco. É evidente que nesta, como em qualquer circunstância, a intenção agrava ou atenua a falta. Mas como é que uma simples palavra pode ter tamanha gravidade para merecer tão severa reprovação? É que toda a palavra ofensiva é a expressão de um sentimento contrário à lei de amor e caridade, que deve regular as relações entre os homens, mantendo entre eles a união e a concórdia. É um atentado à benevolência recíproca e à fraternidade, condescendendo com o ódio e a animosidade. Enfim, porque depois da humildade perante Deus, a caridade para com o próximo é a primeira lei de todo cristão. Item 5. Mas o que queria Jesus dizer por estas palavras? Bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Ele que ensinou a renúncia aos bens terrenos, prometendo os do céu. Ele que ensinou a renúncia aos bens terrenos, prometendo-os do céu. Ao esperar os bens do céu, o homem necessita dos bens da terra para viver. Jesus somente recomenda que não se prendam a estes últimos, dando mais importância do que aos primeiros. Por essas palavras, ele quer dizer que, até agora, os bens da terra foram assambarcados pelos violentos em prejuízo dos mansos e pacíficos, que a estes falta frequentemente o necessário, enquanto os outros têm o supérfluo. Ele promete que justiça lhes será feita na terra como no céu, porque eles serão chamados filhos de Deus. Quando a lei de amor e caridade for a lei da humanidade, não haverá mais egoísmo. O fraco e o pacífico não serão mais explorados nem espezinhados pelo forte e pelo violento. Será esse o estado da terra quando, segundo a lei do progresso e a promessa de Jesus, ela estiver transformada num mundo feliz pela expulsão dos maus. A mensagem de hoje vem no livro Vem Comigo, de Maria Teresa Magalhães, psicografia de Arnaldo Costeira, e tem como título Mansuetude. Quantas vezes te debruçaste sobre o epíteto de manso, pacífico, umas vezes a propósito de bem-aventuranças, outras vezes de crítica falaciosa? Diferencia, em quaisquer circunstâncias, a mansidão da fraqueza, da dependência, da subordinação, com a da bondade, da simplicidade, da tolerância, da alegria de amar em todas as etapas da vida. Mansuetude é uma qualidade que se vive sempre e não se tem. Mansidão pode mostrar-se vez que outra. Mansuetude
vive-se em permanência. Quantas vezes se acercam de ti, esperando uma boa palavra, a manifestação de compreensão, de carinho, de amizade, de solidariedade? Estarás sempre preparado para essa eventualidade? Aprenda a exercitar a bondade, na vivência do amor em todas as situações que vivas. À tua volta, faz falta a vibração de paz. Irradia sempre como gostarias de receber nos momentos mais difíceis da tua vida. Era natural que, tendo Jesus afirmado que o primeiro mandamento era amar a Deus, que depois pudéssemos ir observando em todo o tipo de informações, de esclarecimentos e de ajudas que ele nos colocou, outros princípios educativos e orientativos que deveríamos seguir. As bem-aventuranças dizem-nos estudiosos da filosofia e da religiosidade até, que será talvez o poema mais belo que alguma vez terá sido contado. As bem-aventuranças, portanto, englobam esses princípios sublimes que temos, de facto, que analisar. O texto em causa, que lemos há pouco, ao falar nas bem-aventuranças sobre o princípio dos mansos e dos pacíficos, quererá dizer, quanto aos mansos, aqueles de nós que nos tornamos simples e humildes no ouvir a mensagem, no tentar entender a mensagem e, na sua prática, explicando àqueles a quem eventualmente nos dirigimos o mesmo ponto de vista no sentido do entendimento dessa simplicidade de princípios, de comportamentos, de atitudes, demonstrando sempre que a humildade estará acima de todas as coisas. No tocante aos pacíficos, os pacíficos é o convite que Jesus sempre fez a todos nós. Temos que ser defensores, praticantes, exemplos da paz. A paz, seja ela a paz da consciência, seja nas atitudes, seja no que for. Paz é aquilo que o homem precisa. Paz é aquilo que todos desejamos. Paz é aquilo que hoje a própria sociedade almeja e muitos de nós oramos para que ela se atinja. Paz é pensarmos naquilo que o irmão, que a irmã mais precisa, que é serenidade, simpatia, fraternidade, solidariedade. Sejamos capazes de entender os princípios e os ensinamentos de Jesus por esta forma simples, por esta forma pacífica, sendo nós capazes de exemplificar nos nossos atos aquilo que Jesus nos pede, e já lá vão mais de 2000 anos. Bem-aventurados aqueles que são mansos, porque possuirão a terra, e bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Jesus, no seu Sermão da Montanha, no Sermão das Bem-aventuranças, trouxe-nos estes dois ensinamentos, que são muito importantes e cuja espiritualidade amiga, não é? Conforme ouvimos depois nos itens 4 e 5, vem esclarecer sobre estes dois pontos. Este capítulo 9 de Bem-aventurados os mansos e pacíficos começa exatamente falando das injúrias e das violências e da violência, que são, obviamente, dois comportamentos que nós devemos procurar evitar na nossa vida. Injúrias, que é falar mal do nosso semelhante, e que nós vimos depois os imortais esclarecer-nos que quando nós falamos com desprezo ou pronunciamos algum termo menos próprio sobre os nossos companheiros de jornada, significa que nós
trazemos no nosso íntimo esses sentimentos que são contrários à lei de amor e de caridade. E por isso Jesus os condenou de tal forma, porque, conforme ouvimos o Eugénio, depois da lei da adoração de Deus, a lei de amor, justiça e caridade deve ser aquela que nos deve levar a pôr em prática a lei do amor, que é, ao fim e ao cabo, a lei de Deus, se a pudéssemos reunir numa única lei. Então, a nossa humildade perante Deus e a nossa caridade perante o próximo devem ser os dois comportamentos que nós devemos ter regularmente. E então, bem-aventurados os mansos, porque a mansuetude, a calma, a ponderação, o bom senso, fazem com que nós procuremos em todos os momentos da nossa vida não nos desequilibrarmos, não entrarmos em dessintonia com a espiritualidade amiga ou não deixarmos que as questões materiais, as dificuldades, os problemas nos perturbem na nossa jornada. Então é muito importante que nós possamos criar em nós a paciência, que é a ciência da paz, de nós podermos ser pacíficos, de nós podermos, em qualquer circunstância, não partir para a violência, não partir para a agressão, para a animosidade, para o uso, muitas das vezes, de impulsivo nos nossos comportamentos, para nós procurarmos viver num clima de serenidade e de calma. Então, se nós assim o fizermos, obviamente que nós estaremos no caminho da mansuetude e procuraremos ser pacíficos, ao contrário do uso da força e da violência para fazermos ou para obtermos aquilo que desejamos. Porém, como nós vemos atualmente ainda no nosso planeta, nem sempre o homem e as nações têm essa mansuetude, essa paciência, essa calma. E por vezes deixam-se levar pelos sentimentos de cólera, de ódio e partem para a agressividade e para a violência. Contudo, Jesus diz-nos que os mansos possuirão a terra. E a espiritualidade, na segunda parte desta nossa leitura, vem esclarecer o que é que significa possuir a terra. Não é possuir os bens materiais da terra, antes pelo contrário. É sabermos usá-los unicamente naquilo que eles nos são úteis e suficientes para a nossa existência. E dar mais importância aos bens espirituais, à nossa conduta moral. E se assim o fizermos, nós, então, seremos esses bem-aventurados que um dia continuaremos a nossa marcha evolutiva na Terra. Porque a Terra também está em evolução, também está sujeita à lei do progresso. E vai deixar de ser mundo de provas e expiações e vai passar por um período de regeneração, de transição, em que os bens espirituais se vão sobrepor sobre os bens materiais. E aqueles que assim viverem, que souberem conduzir a sua vida mais preocupados com as conquistas do espírito do que com a obtenção dos bens da terra, dos materiais, esses continuarão a sua trajetória
até que a Terra chegue ao nível de mundo feliz, onde então não haverá mais lugar para o ódio, para a maldade e os pacíficos, os mansos, nessa altura então, possuirão a terra. Foi isso que Jesus quis dizer com este ensinamento sobre esta bem-aventurança em que nós podemos, se nos esforçarmos, se fizermos a nossa parte, prosseguir a nossa trajetória evolutiva neste planeta, neste lugar que nos acolhe e, obviamente, na companhia do nosso governador, que é o Mestre Jesus, que desde o início que vem procurando governar este planeta e dar-nos as oportunidades para podermos aprender, melhorar e prosseguir na nossa marcha evolutiva. Então, que Jesus nos continue a abençoar nesta nossa caminhada e que nós possamos compreender os seus ensinamentos e pô-los em prática no dia a dia. Acabámos de escutar todas estas virtudes que todos nós temos que adquirir, porque são as virtudes que Jesus nos ensinou e que fazem parte do amor que Ele exemplificou e que nos continua a ensinar, recordando-nos, através dos benfeitores amigos, dos seus mensageiros, que por toda a terra se manifestam e trazem o esclarecimento de todas as coisas. Ajuda-nos, Senhor, a todos nós que acabamos de escutar, a todos aqueles que nos escutam ou que nos irão escutar, a interiorizar todas estas virtudes, porque sois o caminho, a verdade e a vida, e não há outro caminho que nos conduza rumo à felicidade, rumo a Deus, nosso Pai. Só Tu, Senhor Jesus, nosso governador, nosso mestre, nos conduzes a essa felicidade. Mas temos para isso esforçarmos, lutarmos contra o nosso orgulho, contra o egoísmo, com todas essas maldades que nós ainda temos, são as ervas daninhas dentro de nós, e semearmos mais trigo para que cresça, para que viceja, praticando a caridade, Senhor, interiorizando de uma vez por todas que temos todos nós, a nossa família mais próxima do nosso lar, os filhos, enfim, a família mais direta, mas que temos toda esta família universal, porque somos todos teus filhos, meu Deus, somos todos teus irmãos menores, divino amigo. Ajuda-nos a todos a interiorizar isto, para que dessa forma, amando-nos, esforçando-nos, pratiquemos a fraternidade, a interajuda uns com os outros, para que nunca falte o necessário a nenhum de nós e que assim, sendo sirineus uns dos outros, possamos aliviar as dificuldades que todos nós, uns mais, outros menos, mas todos nós temos que atravessar nesta nossa caminhada, sejam do corpo, sejam da alma, que muitas das vezes custam bem mais do que as físicas. Ajuda-nos a consolar, Senhor, a levar o consolo, a levar a palavra amiga, a levar a coragem, a levar o exemplo da nossa conduta. Queremos ser cristãos, que queremos seguir-te, Senhor. Nos esforçamos por cada dia ser melhor do que na véspera. Te rogamos por todos, Senhor, principalmente por aqueles irmãos que estão a sofrer dificuldades inenarráveis, dores inenarráveis, Senhor, resgates tão complicados, provações tão difíceis. Por todos te oramos, Senhor, que os teus mensageiros possam levar as nossas vibrações de amor
possam levar a nossa prece e que assim todos nós, juntos, orando, possamos contribuir para o alívio dessas almas irmãs, por essa terra fora, Senhor, mas também do outro lado da vida, que estão a partir de formas tão violentas, muitos deles. Te pedimos, Senhor, a coragem, a fé inarrável, porque sabemos que queres o melhor para nós e que nunca nos faltas em momento algum. Então ajuda-nos a mantermos serenos, para podermos escutar a nossa consciência, os conselhos dos nossos anjos da guarda, dos nossos protetores amigos, que nos guiam, que tudo fazem também por nós, e não nos deixarmos ficar com preocupação, com insegurança, que vai ser de nós, que vai ser do amanhã. Confiemos e que peçamos a Jesus e a Deus nosso Pai o pão nosso de cada dia, como bem nos ensinaste, Jesus, e que seja para nós o suficiente pensarmos em termos o equilíbrio e pensarmos em valorizar mais os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, que é isso que ninguém nos tira, assim como o conhecimento da vida espiritual. Que assim seja, Senhor, e que a tua paz se derrame sobre todos os corações do mundo, toda a humanidade. Que assim seja. Página 42. Rainha Santa, minha irmã e bonita, Rainha Santa, vem fazer-nos companhia. Rainha Santa, dá-nos tua mão, Senhora. Rainha Santa, presença consoladora. Santa Isabel, tua irmã, bela princesa, socorrista das vivências mais penosas, está sacando nobre alma portuguesa, vem perfumar nossas dores com tuas rosas. Rainha Santa, irmã e boa amiga, Rainha Santa, vem fazer-nos companhia. Rainha Santa, dá-nos tua mão, Senhora. Rainha Santa, presença consoladora, bondosamente falei delas por nós. Venha em socorro destes pobres pecadores, por força divinal não estamos sós e seguiremos mitigando tantas dores. Rainha Santa, mãe, irmã e boa amiga, Rainha Santa, vem fazer-nos companhia. Rainha Santa, dá-nos tua mão, Senhora. Rainha Santa, presença consoladora. Passos deste ano, São Francisco, elegeste como teu guia, teu modelo de luz. Nobre rainha, que pedimos tanto ao ele, nos conduzam por Maria até Jesus. Rainha Santa, irmã e boa amiga, Rainha Santa, vem fazer-nos companhia. Rainha Santa, dá-nos tua mão, Senhora. Rainha Santa, presença consoladora. Rainha Santa, presença consoladora. E estamos a chegar ao final deste nosso Evangelho no Lar. É a altura agora de bebermos a água fluidificada que colocámos sobre a mesa no início da reunião e que a espiritualidade amiga magnetizou para benefício da nossa saúde. Vamos aproveitar estes momentos em família, serenos, de paz, para construirmos no nosso lar essa mansuetude, esse pequeno mundo onde nós irradiamos paz, onde nós mantemos o equilíbrio, recuperamos as forças, nos compreendemos, nos entreajudamos, para depois também podermos levar essa paz para todos os locais onde nós
frequentamos no nosso dia a dia. Então, desejo a todos um bom resto de dia ou de noite, na paz de Jesus, e lembramos que estaremos de volta amanhã, pelas 20h30, com mais uma palestra da nossa associação, e na sexta-feira, no mesmo horário, estaremos outra vez convosco. Bem-aja pela companhia e que Jesus nos acompanhe.